Som. Bom dia a todos. Bom dia a todos presentes no plenário. Bom dia, vereador, pela presença. Obrigado, Marcos Moraes, vereador Vieirinha, secretário Valmil. Vamos dar início à audiência pública em atendimento à lei número 101, do 4/5/2000, do artigo 4. Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, prefeito Marcos Antônio Batista Pereira. Secretaria Municipal de Finanças, prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021. Passo aqui a palavra para o nosso secretário Valmil, o qual vai estar nos esclarecendo. Obrigado. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Bom dia. Vamos dar início à apresentação da prestação de contas do segundo quadrimestre do exercício de 2021. Representando nesta oportunidade o Poder Executivo Municipal e na qualidade de secretário municipal de Finanças de Santana de Parnaíba, venho apresentar o relatório da demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021, com vistas ao cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Comissão Mista Permanente nas Casas Legislativas e Municipais, estaduais e municipais. Aprovada nesta Casa de Leis e em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei 3.884, de 5 de junho de 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e suas alterações, estabeleceu o anexo de metas fiscais a serem alcançadas no exercício 2021, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e o montante da dívida pública. Dessa forma, com base em demonstrativos, passaremos à análise do desempenho das metas fiscais, considerando o desempenho da execução orçamentária e financeira até o segundo quadrimestre de 2021. Os dados se originam do relatório resumido de execução orçamentária, de relatório de gestão fiscal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelos balancetes de receita e despesa da Prefeitura. Aí o quadro 1, resultado primário. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de suas dívidas. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando de suas receitas próprias de transferências constitucionais e legais, honrar os pagamentos de suas despesas correntes, inclusive as de pessoal, das suas despesas de capital, aí incluídos os investimentos, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nesta análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, não incluem receitas de operação de crédito, alienação de bens e aplicações financeiras, e as despesas com pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. Então, são consideradas todas as receitas e despesas, excluindo essas que eu acabei de mencionar. O resultado primário acumulado no segundo quadrimestre de 2021 foi de 287,78 milhões, para uma receita fiscal líquida de 831 milhões. Em contrapartida, a despesa fiscal líquida foi de 544 milhões. Então, observem que esse superávit de 287 milhões acumulado é em função do regramento das despesas públicas que são realizadas, sendo favorável a condição financeira e o resultado alcançado no segundo quadrimestre. Em outras oportunidades eu já mencionei, mas é sempre muito importante reforçar, desde 2013, o município vem tendo um resultado superavitário por todos esses anos. Então, demonstra a austeridade que é tratado o dinheiro público e principalmente as despesas públicas realizadas. 2, balanço orçamentário, receita. As receitas arrecadadas no segundo quadrimestre
desse exercício, nessas compreendidas as receitas correntes de capital, totalizaram 867 milhões. Se os senhores observarem no quadro anterior, eu havia dito 831. Essas são as despesas do resultado primário. Então, com as receitas patrimoniais, que são as das aplicações financeiras, o município totalizou 867 milhões nos 8 primeiros meses da administração. 3. Receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias. As receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias totalizaram uma arrecadação de 460 milhões. As receitas provenientes do ISS, Imposto com Maior Arrecadação, no período atingiu 63% do valor orçado, ou seja, 221 milhões. Hoje as receitas, hoje não, desculpa a expressão, nos últimos anos, a receita própria do município tem significado perto de 50% da arrecadação total da nossa cidade. Então, o que demonstra uma paridade nas receitas orçadas que é difícil de se atingir em outros municípios do país. Geralmente, o que se vê são receitas das transferências na sua totalidade, não na sua totalidade, mas na sua maioria dos orçamentos públicos. Então, as receitas transferidas para os municípios, em linha geral, ele significa em torno de 70%, 80% do valor arrecadado. Santana, no seu diferencial, nós conseguimos equilibrar isso em torno de 50% para as receitas próprias e 50% das receitas transferidas. 4, transferências correntes. Do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, tivemos uma transferência de 42 milhões, que corresponde a 88% do valor previsto para 2021. O governo federal tem feito as transferências dentro da normalidade, dentro da regularidade, e a arrecadação aumentou em função dos impostos federais que são transferidos. No Sistema Único de Saúde, o SUS, a transferência foi de 16 milhões, ou 71% do previsto. Novamente, eu quero chamar a atenção de todos para... nós vamos discorrer sobre os valores gastos na saúde, e lembrem-se que até o mês de agosto de 2021, nós recebemos 16 milhões de transferências por parte do governo federal e estadual para a manutenção dos gastos com saúde. Então, grave esse número, porque vocês vão observar a disparidade que tem dos gastos totais com o valor recebido. No Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tivemos uma transferência de 19 milhões, que corresponde a 78% daquilo que também foi orçado no início do ano. O ICMS teve a transferência mais significativa, contribuindo com 149 milhões, que corresponde a 66% da previsão. Então, vejam que a tendência é que nós cheguemos aí ao final do exercício com uma equação orçamentária. Nós primamos, mesmo porque é a questão legal do orçamento público, nem você subestimar e muito menos superestimar o orçamento. Então, pelos percentuais realizados, os senhores podem perceber que tudo que foi orçado está dentro de uma normalidade. A transferência do Fundeb de 100 milhões atingiu 92% do valor previsto. Esse a transferência que nós tivemos maior diferença na execução do exercício. Por quê? Quando nós orçamos o orçamento, ou fizemos o orçamento para o exercício de 2021, nós estávamos em meados de julho, agosto do ano passado. E esse período, como todos sabem, era um dos períodos mais severos da pandemia.
E, com isso, nós havíamos tido redução das receitas, principalmente com relação ao Fundeb. Se comparado ao exercício de 2019, a transferência do Fundeb, naquela época, estava em torno de 30% inferior ao que se recebia naquele ano, ou em julho, agosto, até julho, agosto de 2020. A previsão para esse ano foi com base na execução orçamentária. Na verdade, todas as previsões são com base na execução, sendo considerado índice inflacionário e tendência do mercado, mas sempre com base principal na execução. E, naquele momento, nos parecia um pouco difícil a alteração do cenário. Esse ano, com a retomada da economia, o Fundeb teve um acréscimo. Houve uma alteração na legislação em 2020 e, com o desenrolar da economia aí no país, nós tivemos um acréscimo de transferência. Então, esse é o motivo principal para nós já termos atingido 92% da transferência que foi orçado, e nós, com relação ao Fundeb, teremos aí um superávit nesse exercício daquilo que foi orçado. Aí, 5, receita corrente líquida. A receita corrente líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve de base para o cálculo dos limites de despesas previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de 1.188 bilhões. Então, a receita corrente líquida, ela é calculada assim: o mês de base, que é agosto, que nós estamos apresentando, e os últimos 11 meses anteriores. Então, é de setembro de 20 a agosto de 21. Esses 12 meses é apurado o que se arrecadou, e aí verifica-se a receita corrente líquida, que serve como base para os gastos, para apuração de gastos com pessoal e limites de endividamento e assim por diante. 6, balanço orçamentário, parte da despesa. A despesa liquidada no segundo quadrimestre totalizou 571 milhões, correspondente a 41% da despesa autorizada para o período, segundo as categorias econômicas de despesa. As despesas correntes previstas e atualizadas para o exercício são de 926 milhões. Acumulado no segundo quadrimestre, as despesas liquidadas somaram 487, ou seja, 52,56%. As despesas liquidadas, elas são as efetivamente já realizadas. Ou o serviço já foi prestado, ou o material já foi entregue. Então, para que os senhores entendam, esse é um dos princípios, um dos pilares da administração municipal, que prima por não exceder, de forma alguma, o montante arrecadado. Então, a municipalidade gasta ou realiza os gastos com base naquilo que se arrecada. O que se evita dívidas futuras, déficit orçamentário e financeiro, desaprovação de contas, uma série de questões. E isso tem que ser sempre enfatizado. As despesas com pessoal e encargos sociais liquidadas totalizaram 292 milhões. As outras despesas correntes líquidas, que contemplam os demais gastos, totalizaram 191 milhões. As despesas de capital atingiram 60 milhões, que corresponde a 26% do previsto para 21. As licitações estão sendo realizadas, as obras foram contratadas, a execução, na verdade, as despesas liquidadas são colocadas conforme a execução da obra. Então, esse é o andar das obras do município. As despesas intra-orçamentárias totalizaram 23 milhões. Despesas intra são as despesas que o município realiza ou repassa ao Instituto de Previdência Municipal, que é a Caixa de Previdência.
é a parte patronal da Prefeitura com relação à previdência do município. 7, resultado orçamentário. Quanto ao resultado orçamentário do município, aliás, com relação ao resultado orçamentário, o município encerrou o quadrimestre com uma receita de 867 milhões. E comparando com a despesa liquidada de 571, teve um resultado positivo no período de 51%. Aí os senhores podem me questionar com relação ao percentual elevado, embora seja um percentual muito bom, mas por que esse percentual? Lembrem-se que para a apresentação do resultado do quadrimestre, nós pegamos o executivo municipal, ou seja, nós temos os gastos apurados e receitas arrecadadas da Prefeitura e do Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência, a disparidade entre o que se recebe hoje e o que se gasta é grande, em função do cálculo atuarial que é feito e que tem que ser disponibilizado os recursos para que sejam suficientes para pagamento de aposentadorias e pensões ao longo dos próximos anos. É interessante também mencionar que o último cálculo atuarial feito pela Caixa de Previdência demonstra um equilíbrio até 2075 das contas do Instituto. Então, isso é sempre muito bom ressaltar, porque hoje nós tínhamos em agosto cerca de perto de 900 milhões de saldo na Caixa de Previdência. Então, é um instituto saudável, diferente de muitos outros que, infelizmente, nós temos nos outros municípios, mas é uma política muito bem feita e que garante os valores a serem recebidos pelos servidores efetivos do município. 8º, despesa de pessoal versus receita corrente líquida. Receita corrente líquida é o balizador para as despesas de pessoal. As despesas de pessoal em encargos sociais, que sempre se apresentou como item mais significativo no conjunto das despesas, se demonstra em relação à receita corrente líquida dentro do limite estabelecido no artigo 22 da Lei Complementar 101. O valor total dos gastos com pessoal em encargos nos últimos 12 meses onerou a receita corrente líquida em 38%. Isso é um índice muito, muito bom. Embora esse índice tenda a aumentar até o final do ano, em função do período que vai ser analisado, que é de janeiro a dezembro, e aí nós temos a questão de 13º salário, geralmente é a bonificação dos servidores da educação. Então, esse índice deve chegar acima de 40%, mas não tão distante disso. São índices também muito importantes de se frisar, porque com o índice de folha dessa natureza, possibilita ao município a ter um diferencial na questão do investimento. Santana de Parnaíba, ao longo dos últimos anos, executa investimentos na ordem de 2 dígitos. Então, é sempre acima em 2020, acima de 15%, 2019, acima de 14%, e a previsão que hoje chega a esta Casa de Leis para o próximo exercício supera também os 15%. 9. Desculpa, voltando no 8, por favor. Eu acabei não mencionando que o Poder Legislativo também é feito a apuração dos gastos com pessoal em encargos e está em 1,20 de um limite que é de 5,70. Então, dentro da legalidade. 9. Receitas e despesas com manutenção do ensino. Embora haja uma legislação tramitando no Congresso Nacional,
que atenua as penalizações para os prefeitos com relação à aplicação da educação em 2020 e 2021, nós trabalhamos para que isso não ocorra em nosso município. A aplicação mínima constitucional é de 25% das receitas resultantes de impostos e a gente trabalha incessantemente para que isso seja atingido, mesmo porque é uma exigência constitucional, embora a PEC que esteja sendo votada no Congresso Nacional atenue essas para o exercício 2020 e 2021 em função da pandemia, e esse percentual pode ser atenuado e aplicado em exercícios seguintes. Nós trabalhamos para que isso não tenha necessidade de ser aplicado dentro do município de Santana. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins de apuração do limite mínimo constitucional, totalizaram no período um montante de 186 milhões, que corresponde a 27,29% da receita de impostos. A despesa com remuneração de pessoal do magistério atingiu 70,82%. O valor de remuneração dos recursos oriundos do Fundeb, ele tem um regramento diferenciado do demais das receitas municipais e de transferências. O valor transferido do Fundeb, o mínimo que deve ser aplicado com remuneração do magistério é de 70%. Então, vejam que até o mês de agosto, a previsão de 70%, nós aplicamos 70,82%. Então, estamos dentro do percentual e cumprindo a exigência legal. 10. Despesas próprias com saúde. Os gastos liquidados com saúde até o segundo quadrimestre de 2021 atingiram um montante de 150 milhões, que corresponde a 22%. Se os senhores estão lembrados, agora há pouco eu mencionei o valor de transferência do governo federal e governo estadual para o município de Santana de Parnaíba. Até outubro, nós totalizamos 16 milhões. E nós gastamos até outubro com a saúde 150 milhões. Então, de cada R$1.000 ou R$100 investidos na saúde, 90 são com recursos próprios e 10 com recursos de transferência. Então, vejam que se nós não tivéssemos uma aplicação, uma política voltada para que a saúde tivesse excelência na nossa cidade, com as transferências seriam, na verdade, impossível essa manutenção. O valor que corresponde a essa aplicação são de 22%. O percentual entre 15% e 22%, nós temos um acréscimo aí de 7%. Esses 7% significam, até agora, em torno de 60 milhões de reais. Nós devemos atingir o exercício com uma aplicação superior em torno de uns 100 a 120 milhões de reais da saúde. Verifica-se que, além de cumprida a obrigatoriedade constitucional, que é de 15%, que determina o artigo 77 da Emenda Constitucional 29, o município vem investindo muito além do mínimo exigido, tendo em vista o atendimento à demanda com os serviços de saúde do município. O 11, dívida consolidada. O saldo da dívida consolidada iniciou o exercício com 43,66 milhões. No primeiro quadrimestre eu já expliquei e volto a dizer. Desses 43 milhões, 39 milhões são oriundos de precatórios judiciais. O que são precatórios judiciais? São ações judiciais que foram julgadas até a última instância e que o município tem a obrigatoriedade, quando o Tribunal de Justiça insere no mapa orçamentário de um determinado ano, o município tem até o final do exercício seguinte para saldar esse valor. Todos os precatórios que nós teremos que pagar ainda esse ano são todos oriundos
do período anterior a 2013. Então, são 39 milhões que serão pagos ainda este ano. 39 milhões é o valor nominal. Nós temos a correção, então ele ultrapassa esses 39 milhões. Então, vejo que de 43, 39 é de precatório, são 4 milhões que nós estamos fazendo a amortização, que é de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, é um programa chamado Finisa, que a Prefeitura tomou empréstimo em 2018, se eu não estiver enganado, na ordem de 5 milhões de reais, para modernização e atualização do parque de iluminação pública no município. Então, da atual gestão, é a única dívida contraída num longo prazo. Lembrando que a capacidade do município de endividamento é muito boa, embora espero que nunca necessitar de usá-la, mas é muito boa. Então, da receita corrente líquida apurada, a capacidade do município é de 1,2 esse valor. Então, se é de 1 bilhão e 88 milhões, nós temos aí mais de 1 bilhão e 300 milhões de valor que é possível tomar de uma antecipação de receita, um empréstimo. Graças a Deus, nós não necessitamos, mas para os senhores terem ideia do equilíbrio das contas municipais. Bom, o saldo da dívida consolidada iniciou o exercício 43 milhões e após as inscrições e amortizações, então em 43 e na verdade era 43 milhões 660 e hoje está em 43 milhões 240. É a amortização hoje que foi feita do Finisa. Os precatórios ainda não foram pagos. Esse valor somado ao saldo de restos a pagar, que é de R$62 mil, são só restos a pagar que eles só não foram saldados em função de alguma ocorrência, alguma verificação de saldo, mas é de 62 mil, então o valor é muito pequeno. E deduzindo a disponibilidade bruta de caixa e bancos, que é de 612 milhões até agosto, resulta numa dívida consolidada líquida ela é negativa. Por que a dívida consolidada líquida é negativa? Porque você tem muito mais dinheiro do que você tem de dívida. Então, quanto maior for a sua dívida, quanto mais negativa o valor for maior de forma negativa, ele indica que o município é saudável. Se o valor fosse positivo, nós não teríamos saldo suficiente para pagá-la. Ou seja, a municipalidade possui saldo de caixa superior ao montante da dívida apresentada. A dívida consolidada líquida, com relação à receita corrente líquida, não deve ultrapassar o limite de 120%, ou seja, 1,2 do valor. Importante afirmarmos que o município está cumprindo plenamente os mandamentos legais. Nós não temos o valor que nós temos tomado como empréstimo, no percentual é zero alguma coisa, não é muito pouco. 12, o resultado nominal. O resultado nominal demonstra a variação da dívida fiscal líquida entre os períodos, ou seja, até agosto de 2020 para agosto de 2021. E nela nós temos uma variação negativa. Por que é interessante a variação negativa? Em 2020, nós tínhamos uma dívida líquida de 377 milhões negativa. Hoje nós temos uma dívida líquida de 570 milhões negativa. Ou seja, temos uma variação de 192 milhões negativa. Isso significa dizer que nós aumentamos a capacidade financeira do município. Lembre-se que quanto maior for a dívida de forma óbvia negativa, indica que o município tem maior capacidade financeira de honrá-la. Ou seja, nós temos mais dinheiro em caixa do que dívida contraída. Por fim, geralmente a gente deixa uma frase. Dessa vez a Elsa fez um texto aqui. Enquanto houver fé, haverá força. Não coloque limite nos seus sonhos. Tente sempre enxergar o lado bom da vida. Continue lutando e acreditando.
você não sabe do que é capaz. Então, essa é um princípio nosso de vida, é um princípio da administração, e nós lutamos e sonhamos em sempre manter a nossa cidade bem. Eu espero que todos tenham o mesmo propósito e tenham ficado satisfeitos com a apresentação, porque, embora sejam só números, ela demonstra a capacidade do município para tudo. Então, se a educação, não que por eu estar à frente da pasta, nós somos mais importantes que qualquer outra secretaria, que isso não existe. É um conjunto que faz a administração forte. Mas, se nós não tivermos capacidade financeira, com certeza nós não teremos uma educação de qualidade, não teremos um bom atendimento na saúde, não conseguiremos fazer obras, ou seja, a administração fica fraca. A capacidade financeira, desde que, obviamente, bem gerida, é ela que diferencia uma administração de outra. Não. Então, a capacidade que nós temos hoje, que nós adquirimos ao longo desses 9 últimos anos, é muito relevante, A equidade, a capacidade financeira que nós adquirimos ao longo desse período é muito relevante. Isso tem que ser sempre ponderado, tem que ser sempre mencionado, porque é com essa capacidade que nós conseguimos os bons índices que nós temos na cidade. Então, nós temos uma educação bem avaliada, uma saúde bem avaliada, uma segurança muito bem avaliada. Então, para que isso seja possível, nós temos que ter uma consistência financeira e orçamentária boa, porque, se nós não tivermos, a criatividade esbarra na condição financeira. Você tem criatividade, você faz um projeto, mas, se ele não tiver sustentação financeira, ele acaba por ser paralisado ou não alcançar os objetivos que realmente precisam ser alcançados. Então, isso eu gosto de enfatizar sempre isso, porque essa é a luta da atual administração, é a luta do prefeito Marcos, foi a luta dos últimos 8 anos do prefeito Elvis, e a gente tem tentado colaborar da melhor forma possível, com transparência, com solidez nas contas, com atendimento à população. Então, são fatores que levam a administração ter o destaque que tem. Nós temos um destaque na região, temos hoje Santana de Parnaíba, uma cidade referência no estado. Então, isso muito nos orgulha e nos faz crer que o caminho está sendo muito bem trilhado. Então, eu estou à disposição, se alguém quiser fazer algum questionamento, ou se quiserem ir até a Secretaria de Finanças, até a Prefeitura, nós teremos satisfação em atender quem quer que seja, para qualquer que seja o questionamento. Muito obrigado. Obrigado, secretário Valmil, pelos esclarecimentos. Uma pasta muito importante que temos na nossa cidade, que é a pasta de finanças, como bem disse o secretário. Se não tiver um bom gerenciamento, uma boa conduta, nada pode acontecer. Vou abrir agora a palavra aos vereadores, passar a palavra aqui ao meu vice Vieirinha. Tem a palavra, excelentíssimo vereador. Bom dia, muito obrigado, Valmil, toda a equipe do Finanças. Dizer que a Finanças é o cérebro, né? Tudo é ali, uma equipe que não mede esforço. Dizer, Valmil, que é tudo isso, né, que se falou, o dinheiro investido na educação, na saúde. A educação é o caminho, né? É o caminho para o jovem, para o futuro, né? E o nosso prefeito Marcos Tonho está aí de parabéns, investindo com responsabilidade fiscal, né? A importância de uma equipe que trabalhe em conjunto para um melhor resultado. Dizer, Valmil, que também
vale salientar, como Vossa Excelência falou, da iluminação. Nós somos a única cidade do estado de São Paulo, 100% iluminação LED. Isso nos traz segurança, Valmir. Você vê que, graças a Deus, aí, nos 4 cantos das cidades, do Colinas ao Cururuquara, a iluminação é clara, como se fosse um dia. Né? E dizer também a importância do investimento na saúde. Como bem salientou o Valmir, a saúde, ela é tudo. A gente, sem a saúde, nós não somos nada, né? A gente não faz nada. E também falar das obras dos colégios, né, na nossa cidade, obras em 4 cantos da nossa cidade. Nós somos um celeiro de obras em todo o estado de São Paulo. As pessoas falam, olha, como que o prefeito faz tanto? Porque tem responsabilidade, trabalha com responsabilidade, com coerência, né? E é isso que o gestor tem que fazer, é cuidar da população. E o nosso prefeito fala que o lado é o lado do povo, é dar um retorno, né, Valmir? E tudo isso. Isso falamos que também nós somos 7 anos, nesses 7 anos, sem aumentar 1 centavo de IPTU. Isso né? mesmo. Falar também, Valmir, dizer da importância da nossa segurança. Nós somos a 2ª cidade do estado de São Paulo Mais seguro. mais segura do estado. Segurança é tudo na nossa cidade, nos traz com que as pessoas saiam de casa com tranquilidade, né, Valmir? Isso mesmo. Eu quero aí dizer para vocês também, o ISS é um termômetro, em todas as cidades ela é um termômetro. Tivemos uma queda, sim, devido à pandemia, graças a Deus está retomando a economia, né, Valmir? E tudo fica em paz. Eu quero desejar um bom dia a todos, muito obrigado, Valmir, toda a sua equipe, todo o pessoal aí, né, da prefeitura, que Deus abençoe e tenha um dia iluminado. Obrigado, Valmir. É isso aí, vereador. Passa a palavra ao excelentíssimo vereador Marcos Moraes. Bom dia a todos, bom dia, presidente Josildo Ribeiro, Bom dia. bom dia, vereador Vieirinha, bom dia, Kelly, os assessores, os vereadores, público que nos assiste, bom dia. Quero cumprimentar de uma forma especial o nosso secretário Valmir e agradecer pela presença, pela explicação, Valmir, e parabenizá-lo pela grande responsabilidade à frente dessa secretaria. O nosso prefeito Marcos Tonho também investindo com responsabilidade, né, na sua apresentação, é uma apresentação clara e transparente. A gente vê a responsabilidade hoje do prefeito Marcos Tonho e de toda a equipe de finanças, enfim, todas as secretarias. Então, parabéns pelo ótimo trabalho e conte com a gente. Obrigado. É isso aí, também só para finalizar, né, volto aqui a ressaltar a fala do nosso secretário Valmir, onde ele disse que nosso saldo superavitário é quase de 240 milhões, né, secretário? Isso, É o encerramento, sim. Sim, então, isso, a gente vem vendo e acompanhando, né, um trabalho desde 2013, como bem citou o secretário Valmir, onde o poder público da nossa cidade, ele, provavelmente, entre todos os secretários, fizeram um balanço, né, e ali acho que começou a ser gasto dinheiro de forma necessária. Obrigado. E com responsabilidade. Então, hoje vemos aí a nossa cidade na altura que ela está, com obras de grande importância, grande impacto na cidade, e, portanto, trabalhando aí a todo vapor. Temos, por exemplo, aí nosso hospital, né, nosso novo hospital, que quando o nosso ex-prefeito Elvis entregou, aí a prefeitura já deixou em caixa, né, pago as despesas do novo hospital. Então, isso sim é responsabilidade, isso sim é fazer uma boa gestão pública, isso sim é trabalhar de verdade em prol de um município, em prol de uma cidade, em prol do cidadão. Como eu sempre costumo dizer, quem recebe esse benefício é quem está lá na ponta, que é o morador, que é o município, todo aquele que faz uso. Então, hoje temos aí grandes colégios postos em nossos bairros, temos aí novas creches também para ser instaladas em alguns bairros, outras já sendo concluídas, já perto para ser inaugurada, e vemos grandes e grandes obras acontecendo. Eu deixo aqui meu elogio ao secretário Valmir, a todos da pasta de finanças da nossa cidade, como bem ressaltou nosso amigo e vereador Vieirinha,
é o cérebro da cidade. A pasta de finanças é uma pasta que ela tem que ser muito bem conduzida, e temos um exemplo aqui. Faço aqui, mais uma vez, jus e elogio, sim, o vereador, o secretário Valmil, por tomar conta dessa pasta, e sabemos que, a partir de 2013, com as condições que foi dada a ele tem colocado a nossa cidade aí em destaque, porque quando se trata de segurança pública, se trata também da parte de finanças. Quando se trata de saúde, de educação, tudo que se refere às secretarias da cidade, quando se coloca desenvolvimento, quando se coloca investimento, passa pela pasta do nosso amigo e secretário Valmil. Então, Valmil, meus parabéns a você, tá? Toda a sua equipe. Parabéns ao nosso prefeito Marcos Otonho, aí, que tem dando continuidade a esse trabalho maravilhoso. A nossa cidade está maravilhosa, tem muito ainda a crescer e a ganhar. E nesse ritmo que estamos indo, com certeza, todos nós seremos satisfeitos com tudo que está sendo feito. Minhas considerações finais eu passo ao Valmil, se for necessário. Presidente, eu só queria reforçar, e acabei não mencionando, recentemente foi divulgado o plano de metas 2020 e 2021 da execução das obras. Que eu tenha notícia, esse tipo de conduta é feito em Santana e na cidade de São Paulo. Sim. Não tem um outro município que adote esse tipo de transparência. Sim. Então, no site da prefeitura estão todas as obras executadas, ou que estão sendo executadas, e as que serão executadas ao longo desse período, como foi mencionado no plano de metas. E é com base nele que as peças orçamentárias são desenvolvidas, para que possa custear novas obras com responsabilidade. Todas as obras que vierem mencionadas para o exercício de 2022, elas não serão iniciadas se você não tiver capacidade de execução daquelas que estão sendo feitas hoje. Então, as que já foram provisionadas para 2021. O que nos conforta muito é que com o saldo de caixa que existe na prefeitura, todas as obras, sem exceção nenhuma, inclusive, obviamente, a do hospital, o provisionamento já foi feito. Então, o recurso financeiro para custear todas as obras já está disponível. Se todas as obras que estão sendo executadas fossem finalizadas no dia de hoje, emitidas as notas, todas teriam possibilidade de serem pagas. E nós teríamos saldo suficiente para honrar todos os compromissos e todos aqueles contratos de caráter continuado que foram empenhados para esse exercício, todos eles têm suporte de caixa. Então, isso demonstra novamente a responsabilidade do município, a transparência que se faz as ações aqui nessa cidade, e que é uma coisa diferenciada, é uma prestação de contas em tempo real, com valores dispendidos, valores de obra contratado, percentual de execução, fotos das execuções. Então, isso demonstra, mais uma vez, a seriedade da administração. É isso aí, secretário. Como bem disse o senhor, o plano de metas é um desafio, né? É um desafio e de muita coragem, e só tendo a receita da cidade bem controlada para se lançar um desafio desse. Porque também sabemos que no plano de metas do nosso prefeito Marcos Otonho, ele foi ao vivo, né? Todos têm conhecimento do que foi tratado ali, qual foram as promessas. Então, fica aqui mais uma vez os parabéns ao nosso prefeito por esse desafio, por lançar o plano de meta na nossa cidade, e com certeza, com a ajuda de todos, esse plano também vai ser concluído, com certeza. Quero mais uma vez passar a palavra ao excelentíssimo vereador Vieirinha. Tem a palavra, vereador. Valmil, lembrando, Valmil, que nós damos uma dívida de 70 milhões, né? Olha só, né? A responsabilidade, pegamos um déficit, hoje tem um superávit. Falar também, Valmil, dos precatórios. Existe uma lei federal agora que todos os prefeitos vão ter que pagar a conta, não é isso, Valmil? E agora? Na verdade, essa é uma obrigação que já vem... Antiga. É antiga. E, assim, nós tínhamos uma emenda, que ela é uma emenda constitucional, que permitia o parcelamento, se o município estivesse inscrito no regime especial,
nós teríamos um número de... na verdade, eu não me recordo exatamente o ano que essa PEC foi aprovada, mas ela tinha um período até 2021 de parcelamento, e que nós já atingimos 2021. Então, esse parcelamento não cabe mais. Mas o município de Santana, ao longo desses anos, com a responsabilidade que trata as contas, nós não temos o Tribunal de Justiça, ele tem pelo menos tinha dois regimes de pagamento. O de regime especial, que permitia o parcelamento das dívidas, e o regime ordinário, que é o pagamento integral. O município de Santana está no regime ordinário, então todo o precatório que consta no mapa orçamentário, ou que constou no mapa orçamentário de 2020, o município tem a obrigação de saldar até 31 de dezembro de 2021. Só para que os senhores saibam também, até 2020, todos os precatórios foram quitados, todos. Nós não temos dívida ou saldo acumulado de precatório. O que acontecerá também no exercício 2021. Nós já pedimos a atualização para o Tribunal de Justiça, que é um cálculo que acaba sendo feito pelo próprio tribunal. Nós vamos pegar o valor atualizado e saldar. Eu acredito que, como hoje é dia 30, eu não sei se essa informação virá. Se ela chegar, será pago ainda hoje. Se não, no decorrer do mês de outubro, serão quitados todos os precatórios. Então, isso é... como o mercado se conversa, tem uma referência muito interessante dos municípios. Então, o mercado, os fornecedores sabem aonde eles prestam serviço e o número de fornecedores que procuram o município. Então, é mais um detalhe, todas as nossas licitações, todas as nossos pregões eletrônicos, todas as nossas concorrências, nós temos muitos participantes. Por quê? Porque, como o mercado se conversa, Santana adquiriu uma condição muito boa de pagadora. O município é uma cidade boa para realizar pagamentos. Então, só para que todos saibam também, nós estamos realizando os pagamentos, ou faremos aí nesses próximos dias, os pagamentos de notas que tiveram sua liquidação em setembro, dentro do mês de setembro. Então, o que determina a maioria dos contratos da prefeitura? Que a prefeitura tem até 30 dias para honrar os compromissos. Dificilmente os compromissos chegam em 30 dias. Eles são geralmente quitados antes. Então, isso é mais um dado, possibilita uma maior concorrência, um melhor preço público. Então, você deixar uma conta regular, você deixar uma conta saudável, é um ciclo virtuoso, não é vicioso, né? É um ciclo virtuoso que vem sempre melhorando. Ao longo do período, ela vem se aprimorando e melhorando. Ou seja, só para concluir, Valmir, aqui se compra, aqui se paga, né? Ao contrário da gestão antiga, que deixou a dívida, né? E a gente está pagando. Eu lembro muito bem, Valmir, que os funcionários ficaram todo mundo aí sem 13º, sem pagamento, né? E aí pagamos todas essas dívidas. Ou seja, responsabilidade. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Secretário Valmir, vamos novamente falar sobre, só para as pessoas que estão do outro lado lá entender, falar sobre o investimento da saúde, qual o senhor falou que o Estado, né, tanto o Estado quanto o Federal, a União, ela investe 16 milhões na saúde, mas o nosso gasto chega a quase 150 milhões. Na verdade, assim, vereador, para que a gente deixe bem claro, esse custo é até agosto. Certo. A previsão de arrecadação ou de transferência de recurso federal e estadual está estimada em 26 milhões para o exercício 2021. E o gasto com a saúde chegará em torno de 300 milhões de reais.
No caso, todo o gasto a ser coberto? Então, essa proporção, ela sempre se mantém. Sim. 90% do valor gasto com a saúde são de recursos próprios e 10% de recursos transferidos. Essa é a regra, já há um bom tempo que isso se realiza dessa forma. A transferência de recursos do governo federal e estadual, ela é a mesma metodologia usada para todos os municípios. Perfeito. Número de atendimento, população, então tem uns critérios de transferência. E para que você tenha uma saúde, uma educação de qualidade, você tem que despender recursos. Não tem outra possibilidade. Se você for atrás só de transferências, você não consegue determinar um atendimento digno, porque o dinheiro é insuficiente. Sim. Então, essa proporção, obviamente, que poderia ser melhor. 70, 30, o ideal seria 50, 50. Perfeito. Mas hoje, e ao longo dos últimos anos, a condição tem sido sempre essa. 90% são recursos próprios, 10% recursos transferidos. Sim, então fica aqui mais uma vez aí notado a competência do nosso poder público em administrar, né, o nosso dinheiro e saber que temos aí 90% de investimento vindo de recurso próprio para a saúde da nossa cidade. Que Exatamente. tem se colocado em destaque a saúde da nossa cidade. Então, fica aqui mais uma vez aqui nossos parabéns ao nosso Poder Executivo. Está aberto mais algumas perguntas, público? Mais alguém com alguma pergunta? Bom, se não, então daremos por encerrada essa audiência pública. Mais uma vez aqui agradecer ao nosso secretário Valmil, que está sempre aqui com a gente e esclarecendo, né, que é de grande importância para que a cidade saiba de que forma estão andando as finanças e que aqui em Santana de Parnaíba, aquele que tem vontade de vir morar, pode vir, aquele que tem vontade de investir, pode investir, né? A nossa cidade é uma cidade curada. Nossa cidade é uma cidade sadia, que está pronta a recebê-los, tá bom? Deus abençoe. Também. Muito obrigado. Secretário Valmil, Deus abençoe vereador Vieirinha, Marcos Moraes e a todos vocês que nos assistem. E hoje eu quero aqui quebrar um pouco o protocolo e colocar essa frase maravilhosa aqui, ó, que eu tenho certeza que do outro lado alguém está precisando dessa frase aqui. Foque aqui para a gente, por favor. E assim damos por encerrada essa audiência pública. Tá bom? O crédito da frase tem que ser dado a Elza, hein? Deus abençoe. Obrigado, Elzinha. Deus abençoe a todos.